Hoje eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que as pessoas mais utilizam para poder escrever textos e planilhas. Algumas mais famosas e outras um pouco ignoradas. E eu vou mostrar para vocês também que você pode utilizar elas para poder resolver no seu dia a dia, para estudo ou para trabalho. Fala pessoal, então sejam bem-vindos a mais esse vídeo no canal. E hoje, como eu disse para vocês, eu vou mostrar essas ferramentas aqui que o pessoal mais utiliza. Para você poder fazer documentos, né? Então você pode utilizar tanto o escritório, como você pode utilizar para você fazer trabalhos, né? De TCC, no ensino fundamental, no ensino médio. E existem algumas ferramentas que o pessoal mais utiliza. Só que, às vezes o pessoal não conhece outras ferramentas que são similares e elas têm muitas vantagens também. Então hoje eu vou mostrar para vocês algumas delas. Hoje eu estou num local diferente, eu tô na casa da minha mãe aqui, na Bahia. Então eu não trouxe tudo que eu tinha para trazer, né, para fazer um vídeo assim bem legal para vocês, tá? Eu espero que o áudio esteja bom e aqui eu vou apresentar algumas ferramentas. Inclusive eu vou também filmar ali do meu laptop, tá? A tela do meu laptop e depois também eu volto aqui para o vídeo. Bom, chegando aqui no laptop eu vou mostrar a primeira ferramenta para vocês. Essa é a primeira ferramenta que muita gente conhece. Então, quem hoje em dia não tem uma conta no Gmail? Através de uma conta no Gmail, você tem várias ferramentas aqui em cima que você pode utilizar gratuitamente. Então você tem uma conta ali que tem 15 GB de armazenamento e você tem várias ferramentas. E uma dessas ferramentas que você tem, umas das, né, são aqui, ó, o Google Planilhas, que nós temos aqui no canto direito, tá vendo? Google Planilhas. Nós também temos o Google Docs, que seria aqui o documento. O Google Apresentações, tá? Para você poder fazer a apresentação tipo PowerPoint, né? Então nós temos essas principais ferramentas aqui que nós podemos utilizar para poder tanto trabalhar quanto utilizar em casa mesmo. Às vezes você gosta de escrever uma história ou você fazer documentos para o seu TCC, para o seu trabalho, né, para sua escola e tudo mais, você pode utilizar esses documentos. E elas são gratuitas, certo? Só qual que é a questão? Quando você utiliza uma dessas ferramentas aqui do Google, primeira coisa, você não pode baixar essa ferramenta no computador. Então você precisa utilizar ela diretamente do navegador. Você não consegue fazer o download da ferramenta. Então se você precisar utilizar ela e no momento você estiver sem internet, você não consegue utilizar a ferramenta, tá bom? Então se eu clicar aqui, por exemplo, eu abro um novo documento, né? Então dê uma olhada aqui mais ou menos como que é aqui o layout, né, do Google, tá? Eu posso abrir aqui, posso digitar. O legal é que ele salva automaticamente. Depois você pode salvar esse documento direto no Google Drive. Então é bem fácil utilizar, bem tranquilo de utilizar. Porém, como eu falei, você não pode baixar e você depende da internet para poder utilizar. Agora nós temos uma segunda opção. Na minha opinião, a Microsoft ela é mais utilizada para empresas, mas muita gente tem conta Microsoft também, conta Outlook. E você pode utilizar as ferramentas aqui gratuitas também, certo? Da mesma forma que no Google. Antigamente eles não tinham essa opção, você só tinha acesso ao Word, Excel, PowerPoint, se você comprasse uma licença, tá? Então o Microsoft trabalha de duas formas. Se você comprar uma licença, que não é barata, você tem a opção de ter todas essas ferramentas e instalar elas no computador. Agora, a partir do momento que você não compra a licença, ele te dá a opção de você poder utilizar online. Então eu tenho aqui, só você entrar na sua conta Outlook. Se você não tiver, você pode criar uma nova e você vem aqui, ó, e aí você tem as ferramentas aqui, ó, o Outlook, o Clipchamp, que é para você editar vídeo, mas no caso do vídeo não é esse aqui, tá? Mas aqui você tem o Word, Excel, PowerPoint, tem o OneNote. Então são ferramentas aqui que você pode utilizar no seu dia a dia, né? Como eu falei, trabalho, estudo, e até vou falar no final depois algumas profissões que utilizam essas ferramentas no dia a dia. Então às vezes você trabalha com alguma coisa aí e nem sabe que pode utilizar isso, tá? Então tenha em mente o seguinte: se você quiser baixar isso aqui no computador, você vai precisar pagar. Agora, se você quiser utilizar elas online, você pode, tá? É só você ter uma conta em cada uma das plataformas aqui, ou no Google ou aqui no Outlook. Quiser ter as duas, não tem problema, são tudo gratuito, então você pode ter as duas, tá? Então, depois de falar dessas ferramentas que são mais conhecidas, eu vou mostrar para vocês agora duas ferramentas que são similares e que você pode utilizar ela. Muita gente não conhece ou muita gente nunca testou, né? Então, às vezes você está pagando por uma coisa que às vezes você nem precisa, tá? Ou, neste caso, às vezes, você não precisa somente depender do Word, Excel, ou do Google Docs, ou do Google Planilhas, tá? Porque qual que acontece? Uma das diferenças dessas duas ferramentas que eu vou mostrar para vocês é que elas podem trabalhar offline. Então, se você tiver sem internet, você pode utilizar. Coisa que isso não acontece com as outras que eu mostrei para você. Então, a primeira ferramenta que eu vou mostrar para vocês, ó, são essas duas aqui. Mas a primeira é o OnlyOffice. Esse aqui, ó. Você pode também baixar para outras plataformas. Pode baixar para o seu Android, pode baixar para MacBook, para Windows, tá? Para Linux.
E são ferramentas que são bem simples e elas também são bem leves, tá? Então você pode utilizar as duas também. Aqui no OnlyOffice, ó, ele abre essa janelinha aqui, tá? É a mesma coisa que no Windows, tá? Não tem nenhuma diferença. E essas são as ferramentas que eles oferecem. Então nós temos um documento de escrita, um de planilha, um de apresentação, que seria parecido com o PowerPoint, e nós temos também um PDF, tá? Então se você já tem um PDF, se você optar, né, por utilizar o OnlyOffice, você pode até desinstalar alguma ferramenta de PDF que você tenha, porque ele já vem uma aqui instalado também. Então se eu clicar aqui e abrir o meu Writer, né, ele chama de documento mesmo. Então, para você ter uma olhada, são ferramentas bem parecidas, ó. Eu tenho as reguinhas aqui, igual no Word. Olha só como é bem parecido aquele layoutzinho aqui de cima, tá vendo? Posso clicar aqui em inserir, desenhar, layout, referência. Então, gente, isso aqui pro dia a dia, para você fazer coisas básicas, você consegue utilizar para qualquer coisa. Ela é bem completinha, tá? Ela tem até recursos de IA aqui, se você dar uma olhada. Eu não vou entrar em assuntos aqui, porque até eu não uso isso aqui todos os dias, mas é uma dica para vocês de ferramentas que vocês podem utilizar. Aqui em cima ele fica armazenado em abas. Então se eu volto aqui para essa aba OnlyOffice aqui em cima, eu consigo abrir um outro documento. Então se eu abrir uma planilha aqui, eu consigo, ó, então ele fica aberto em abas. Aqui está o documento normal e aqui está o planilha. E ó, o planilha também funciona igualzinho o Excel, tá? Igualzinho o Excel. As contas, os cálculos, você consegue tudo fazer por aqui também, certo? E também serve aqui para a parte de apresentações, ó, para você montar slide, essas coisas, você também consegue fazer aqui dentro do OnlyOffice. Então, é uma ferramenta muito bacana, muito completa e bem leve, que você pode instalar aí no seu computador. Então, pessoal, agora eu vou falar sobre o LibreOffice. O LibreOffice, ele é bem parecido também. Olha o layout dele aqui para você dar uma olhada. Veja, eu gosto do tema escuro, mas você pode deixar o tema claro também. E aí, o que acontece? Ele não tem a ferramenta de PDF. Se você quiser uma ferramenta de PDF, ou você baixa uma outra ferramenta, ou você pode... Tem alguns navegadores que já conseguem ler PDF. Porém, você precisa de internet, tá? Então, se você quiser uma ferramenta de PDF offline, você tem que baixar uma outra para você ler documento. Neste caso aqui, ele acrescenta três opções de apps. Ele tem aqui esse desenho Draw, esse Fórmula aqui e tem o banco de dados, que são ferramentas a mais, além das tradicionais, que são aqui o documento Writer, que seria o documento mesmo, o planilha e o apresentação, tá? Que são iguais às outras ferramentas que nós que eu já mostrei para você. Então eu só vou abrir uma delas aqui só para você ver como que é, mas olha aí, não tem muita diferença. Então você vê aqui em cima todos os recursos que tem, parte de editar, inserir, formatar e assim por diante, né? Eu tenho as reguinhas aqui, tem algumas outras ferramentas aqui. E aí qual que é a vantagem, gente? Essas ferramentas aqui, tanto o LibreOffice como o OnlyOffice, você pode salvar os documentos, pode instalar isso no computador, e você pode salvar os documentos no seu computador. Eles se conversam entre si, e se conversam também entre o Word, Excel, planilha, o Docs do Google, o planilha do Google. Então se você precisar editar um documento aqui, né? Eu estou editando um documento e tal, e eu precisar fazer um upload desse documento, né, para o Google, eu posso fazer, não tem problema, ele vai ler. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Vou salvar esse documento aqui, salvar como. Eu vou salvar ele aqui na minha área de trabalho, sem título mesmo. Aí eu vou abrir aqui o meu Google e vou fazer o upload aqui para o meu Google, tá? Então upload de arquivo, vou vir aqui na mesa, no caso, documento sem título, vou subir aqui fazendo o upload. Upload foi feito. Aqui o documento, vamos ver se eu consigo abrir ele. Pronto, ele abriu. Aqui, nesse modo aqui, ele não abriu direto para eu editar, tá? Por quê? Porque ele está num formato diferente. Mas é só você clicar aqui, ó, abrir com documento Google, aqui na parte de cima. E aí ele já abre para você editar. Então, às vezes, você tem alguma coisa que você precisa editar, tá sem internet, sei lá, tá num avião, eu não sei, alguma coisa, você não tem internet no momento, você pode utilizar o OnlyOffice, o LibreOffice, e depois você pode subir esses documentos para a nuvem, né? No caso, no Google Drive ou no OneDrive, e você pode deixar esses documentos lá. E olha aí, os documentos estão aí da forma que a gente deixou, certo? Então, eles funcionam muito bem entre as ferramentas, tá? Então, agora vamos às vantagens de você utilizar algumas ferramentas como essa, como o LibreOffice ou o OnlyOffice. Primeiro, elas são gratuitas, tá? Então, você não vai pagar por nada. Segunda vantagem, você pode baixar elas para o computador, qualquer ferramenta. Inclusive, gente, se eu baixar aqui, eu também tenho aqui para o tablet. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Eu tenho aqui, ó, o OnlyOffice, esse último aqui, ó. Vou clicar aqui em cima. E aí, ó, ele também tem a ferramenta aqui pro tablet, tá? Ou pro celular. Você pode utilizar também, certo? Então, você pode baixar. Terceira vantagem,
é uma ferramenta muito leve, tá? Então você pode instalar as duas, ou se você quiser testar, às vezes você gosta de uma, de outra, então testa uma, depois você vai para outra e assim por diante. Outra vantagem, você pode utilizar offline. Então, em algum momento, sei lá, acabou a energia, ou você não quer utilizar direto ali no Google, né? Então você pode utilizar offline, salvar no seu computador, ou é um documento confidencial que você não quer deixar ali na nuvem, então você pode deixar no seu próprio computador, vai funcionar também. Para coisas mais complexas, né, talvez para trabalhos mais complexos, você tem uma empresa, talvez não vai funcionar, tá? Não que não vai funcionar, talvez seja melhor você pegar uma ferramenta mais complexa, tá? Agora, para casos simples do dia a dia, você pode utilizar ela. Inclusive, eu anotei aqui algumas opções que vocês podem utilizar essas ferramentas, algumas profissões e até alguns casos, alguns cenários onde vocês podem utilizar. E aí, inclusive, eu escrevi aqui no próprio OnlyOffice, tá? Algumas opções. Então, para trabalho, você pode usar para relatórios, para planilhas, para organizações, né? Para praticamente qualquer coisa dentro do seu emprego que você utilize, tá? Área de tecnologia você pode fazer para documentação, controle de máquinas, organizações de projetos, até para ganhar dinheiro, né? Formatando trabalho. Tem muita gente que faz isso. Formata trabalho, cria planilhas, entende muito de planilha, essas coisas. Você pode até ganhar dinheiro com isso. Ou parte de organização pessoal. Quem aí não tem uma planilha, por exemplo, de gastos financeiros, né? A gente até encontra na internet algumas planilhas gratuitas, ou você tem a sua própria planilha, né, de controle financeiro ou de controle de investimentos, né? Então você precisa utilizar. E às vezes você fica dependendo de ferramentas que são online, sendo que você pode ter uma ferramenta que são offline. Eu não estou dizendo aqui que você precisa parar de utilizar o Word, Excel, não. Eu estou dizendo que existe uma outra alternativa em que você pode utilizar offline. Então, mesmo que você não estiver utilizando, baixa ela, deixa instalado no computador. Se um dia acontecer algum problema em que você precisar utilizar um documento desses e por algum motivo você não tem internet, você pode continuar editando o seu documento sem nenhum tipo de problema. Então você pode baixar alguma delas e deixar instalado no seu computador. E aí vem outra coisa também, né? Tem pessoas aí que às vezes paga por uma ferramenta, às vezes você está pagando por Word, Excel, e você às vezes nem sabe utilizar, né? Tá gastando dinheiro, né? Ou não utiliza da forma como deveria. E existem outras formas de você utilizar, outras ferramentas que você pode utilizar, sem ter que pagar nada. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, um vídeo curto, rápido. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou aqui num local diferente, eu espero que o áudio tenha saído bem, tá? Tanto aqui do celular quanto do computador também. E eu vou perguntar para vocês, comenta aqui embaixo, qual ferramenta dessas você utiliza? Você já conhecia o LibreOffice e o OnlyOffice, né? E aí você coloca aqui embaixo também qual delas você mais gostou, tá? Não esquece de deixar o like no vídeo e não esquece de se inscrever, né? Não esquece de comentar também. Então, até mais, eu espero que você tenha gostado. Fui!